todos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundantemente sobre a minha e a sua vida. Louvado seja Deus. Sou o pastor Gerry, estou aqui para adorar ao Senhor e convido você neste momento a adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Louvado seja Deus, como é bom louvar e adorar a Deus. Às vezes nós temos fôlego de vida e está escrito nos Salmos: todos quanto têm fôlego, louve o nome do Senhor. Às vezes Deus nos concede pulmões maravilhosos, pulmões bons, para nós adorarmos a Deus com força, com vigor. E em vez de nós adorarmos a Deus, nós vamos prestar culto a outros deuses, não é assim que acontece? Às vezes as pessoas, em vez de prestar culto ao verdadeiro Deus, ele presta cultos aos deuses homens. Nós notamos como as pessoas se entregam quando existe um cantor gospel ou um cantor do mundo. Eles se entregam, ele passa uma noite inteira e só vão embora quando o cantor encerra o seu show. E às vezes nós, como os verdadeiros adoradores do Senhor, se assim possamos dizer,
Nós não temos este vigor, nós não temos esta força para adorar a Deus, mas está escrito: louvado seja Deus, todos quanto têm fôlego, louve o nome do Senhor. Nós podemos tomar por exemplo o nosso irmão Lázaro, que quando ele estava com saúde, ele louvava a Deus com todas as forças dos seus pulmões e abençoou muitas vidas com seus lindos louvores. Mas hoje o nosso irmão está dependendo, louvado seja Deus, das nossas orações, e nós vamos orar por ele daqui a pouco, louvado seja Deus, para que Deus venha recuperar os seus pulmões que foi infectado com este vírus 19. Então, quantas pessoas que tiveram o privilégio de adorar a Deus e não adoraram, e hoje eles procuram força para respirar e não têm. Então, querido irmão e irmã, você que me ouve, você que vai me ouvir, preste atenção em nome de Jesus. Veja que você é uma pessoa abençoada. Veja o quanto Deus tem sido bom com você, em você estar bem de saúde, enquanto que os hospitais estão cheios. Tem pessoas nas filas dos hospitais aguardando alguém sair ou morrer para poder ser entubado, porque o entubamento é quase o símbolo da morte. Eu me lembro que quando a minha mãe foi entubada, eles mandavam uns boletins dizendo que minha mãe estava recuperando. E quando a gente pensou que minha mãe ia ficar boa, eles mandam o recado dizendo que a nossa mãe tinha falecido. Aliás, chamou nós lá no hospital. E nós chegamos no hospital às 12, e eles vieram nos dar a resposta às 14, veja bem, viu? E quando foi meio-dia, a mídia já estava anunciando da segunda morte em Feira de Santana de Covid-19. Mas eles tiveram que tirar, louvado seja Deus, dessa estatística, porque a minha mãe, ela tinha alguns problemas de saúde, e eles não deu o diagnóstico correto, porque eles disse para nós que ela estava sendo tratada de uma pneumonia, e depois ele veio querer trocar todo o laudo e dizer que foi o Covid-19. Então eles fizeram lá uma lambança lá, e a gente não sabe se foi do Covid ou se não sabe. Disseram que foi do Covid, mas a gente não tem certeza do que aconteceu. Se ela pegou Covid, pode ter sido o que pegou lá dentro dos hospitais. Mas teve essa falta de informação que deixou a gente sem saber da verdade até hoje. Mas tudo bem, nossa mãe já descansa com Deus, ela está nos braços de Papai do Céu, louvado seja Deus. Foi no tempo de Deus, nós entendemos isso porque Papai do Céu nos avisou antes de levar, louvado seja Deus, e a forma como ele ia levar. Então eu fico com meu coração descansado, porque Deus já tinha me avisado antes, e a gente precisa atender aquilo que Deus fala conosco. E esse Deus que nós servimos, ele é um Deus que fala com o seu povo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Tem pessoas que servem a Deus e acham que Deus não existe. Presta atenção que o pastor vai dizer aqui hoje. Tem pessoas que servem a Deus e acham que Deus não existe. Tem pessoas que há tanto tempo estão caminhando com Deus e acham, louvado seja o nome do Senhor, que Deus não está vendo a forma como nós procedemos, as nossas obras, às vezes as nossas injustiças. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Esse Deus não está morto, como alguns pensam que esse Deus morreu e esse Deus permaneceu no túmulo, e que a notícia que se espalhou que esse Deus ressuscitou é falsa. E o apóstolo Paulo, preste muita atenção nesta noite o que eu vou falar para vocês. O apóstolo Paulo, ele aqui na carta de 1 Coríntios, ele encontrou essa situação, louvado seja Deus. Ele encontrou essa situação no meio da igreja de Coríntios. Alguns dos irmãos dentro daquela comunidade de fé, eles duvidavam que Cristo tinha ressuscitado. O apóstolo Paulo teve que trazer uma mensagem forte, dizendo para aqueles irmãos que esse Cristo que nós servimos e que um dia nós entregamos a nossa vida nas mãos deles para ele cuidar, louvado seja Deus, que esse Cristo ressuscitou.
que se esse Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. Seria inútil nós estarmos em cima de um altar falando que Jesus ressuscitou, quando na verdade ele não ressuscitou. Então o apóstolo Paulo ele trouxe essa palavra para mostrar para alguns daqueles irmãos dentro daquela comunidade que esse Cristo ele ressuscitou. E nós vamos ler aqui para que você possa entender, 1 Coríntios 15, versículo 13, quando ele diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Olha só o que ele fala. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Veja bem, se Cristo não ressuscitou, conforme alguns pensavam, o apóstolo Paulo estava dizendo que nesse caso não haveria ressurreição de mortos. A pessoa morreu, é jogado em uma cova de 7 palmos, ou de 3, ou de 6 palmos, ou de 5, né? Ou então numa carneira, ou numa gaveta daquela. O importante é que morreu. Não importa que enterre no chão, porque tem pessoas que é tão vaidoso que não quer ser enterrado no chão, não. Que faz a segunda casa dele, aí fala assim: a minha segunda casa já está pronta. Não importa se o corpo será lançado na terra, dentro da carneira que você pode construir dentro de um cemitério, ou nas gavetas. Será consumido por bichos e vai se tornar em pó e cinza. Ficará somente os ossos. E o coveiro um dia vai chegar lá, vai abrir a gaveta, vai abrir a carneira, vai abrir a cova, vai remover os ossos do defunto, colocar em um pequeno saco, entregar para a família, porque depois que termina o prazo pago para manter aquele corpo naquela cova, ou a família renova e paga para o corpo continuar ali os ossos, ou então eles tiram os ossos dali e dá sumiço. Dá sumiço para abrir espaço para outro receber novos corpos. Então aqui, louvado seja Deus, no versículo de número 14, ele continua dizendo: e se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, 13, 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. E a nossa fé também não tem validade nenhuma. Por quê? Porque o cristianismo, ele prega que o Cristo ressuscitou e que ele vai nos ressuscitar e que nós já temos uma morada nos céus preparada por ele, conforme está escrito no Evangelho de João 14, onde Jesus ensinou aos discípulos que ele ia para o céu preparar a nossa morada e que um dia ele ia voltar para buscar os seus discípulos, a sua igreja, para levar para a morada que ele já preparou. Ou seja, há uma segunda morada já preparada por Deus para receber os seus filhos. Então não se preocupe se você não viveu com luxúria aqui nesta terra, se você não teve riqueza. Não se preocupe que a sua casa do céu ela tem de tudo. Lá não vai te faltar nada. Mas glorifique a Deus, porque Jesus, sendo filho de Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou tomando forma de homem, e como homem ele se permitiu ser humilhado até a morte e morte de cruz. Ele não fez caso de coisa alguma nesta vida. Nem o túmulo que ele foi colocado era dele, foi emprestado. Então Cristo não veio para fazer mansões com piscina aqui na terra. Cristo não veio construir mansões. Olha só que ele era carpinteiro, filho de José, ele poderia ter feito uma excelente casa, né? Mas a Bíblia não fala de nada dessas coisas. A Bíblia vai dizer que Cristo, ele andava de lugar em lugar, pregando o evangelho da salvação. Louvado seja Deus. Então no versículo de número aqui 16, 15, se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Veja bem, se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Aí o versículo 19 ele fecha dizendo:
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora veja o 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Então esse Deus maravilhoso que nós servimos, ele ressuscitou ao seu Filho Jesus Cristo. Então logo a nossa pregação não é vã, logo a nossa fé não é vã, e logo estamos debaixo de uma tão grande promessa, que esse Deus maravilhoso que nós servimos, que nós entregamos a nossa vida a Ele, para Ele nos dirigir, esse Deus, Ele nos ressuscitará no último dia. Então nós não devemos vivermos de acordo conforme alguns daquela igreja de Coríntios pensavam que Cristo não tinha ressuscitado. Porque algumas autoridades religiosas e políticas da época que Cristo morreu pagaram testemunhas falsas para dizer que o corpo de Cristo tinha sido roubado e que aquilo que se pregava que Cristo ressuscitou era mentira. Então isso fermentou toda aquela população e alguns passaram a duvidar que verdadeiramente Cristo tinha ressuscitado. Mas se alguém chegar lá no túmulo onde colocaram o corpo de Cristo, não vai encontrar ossos. E se perguntar para o coveiro, cadê os ossos do corpo de Cristo? Ele vai dizer assim, não está aqui, eu não sei, porque quando eu fui abrir, já não estava mais lá. Então, quando a filha de Deus, Maria Madalena, chegou e que olhou, viu só os paninhos arrumados na cabeceira da sua cama. Louvado seja Deus. E o anjo dizendo para ela, por que busca o vivo entre os mortos? Não está mais aqui. Ele ressuscitou. Quem disse para Maria Madalena que Jesus tinha ressuscitado foi os anjos de Deus. Então, minha irmã, meu irmão, acredite, tome posse da palavra, creia que as nossas bênçãos, ela virá do alto dos céus. E se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, se ficarmos somente mendigando bênção diante de Deus, dizendo, Senhor, achando que isso é o suficiente para nós, Jesus disse na sua palavra aqui no versículo que nós lemos, que nós somos os mais miseráveis entre os homens, que nós aguardamos uma eterna salvação e é isso que nós devemos alegrar o nosso coração. Se nós não tivermos mansões, glória a Deus. Se não tivermos uma cama de 3.000 reais, mas tiver uma de 500 reais, glória a Deus. Se não temos uma geladeira duplex, de 2 portas, e só temos uma geladeira de uma porta só, glória a Deus. Aquele que toma seu suco gelado, com a geladeira de 2 portas, grande, aquele que tem uma geladeira de uma portinha só, vai beber também sua água gelada. Então, se alguém tem uma mansão, e você tem a sua casa pequena, mas você, quando chove, você é guardada por Deus, glorifique a Deus. Porque tanto a mansão como a casa pequena, elas vão um dia ficar para trás. Mas o nosso espírito já tem uma morada nos céus. João 14,3. Cristo já preparou a nossa morada. Então, se você olha para uma pessoa e diz assim, porque aquela pessoa tem um carro e anda de carro e eu não tenho, glorifique a Deus. Você pode não ter o carro, mas você tem 2 pernas para você se locomover, porque tem muitas pessoas que queriam ter as pernas para se locomover e não pode porque não tem as pernas, ficou paralítico. E você tem 2 pernas e você pode muito bem chegar aonde você quiser. Então a pessoa que tem o carro vai chegar na cidade e você em seguida chegará também, porque existe transporte para lhe locomover, então não deve estar triste por isso. Então a Bíblia chega a dizer que nós devemos nos contentarmos com o que nós temos. Tem pessoas que não se contentam com o que Deus dá e às vezes em busca desse contentamento abre mão da fé e abre mão de Deus. E abre mão de tudo, mas hoje eu estou aqui para te dizer que a alegria que nós esperamos, ela já está aqui dentro. A nossa alegria é Cristo Jesus, que Ele morreu para nos salvar.
Então, as coisas materiais é uma realização, sim, mas a alegria que nós deve ter não é a alegria de coisas que vai perecer, conforme diz a palavra de Deus. A alegria que nós precisamos é Cristo dentro de nós. É Ele nos aceitar como pecadores arrependidos e nos selar com seu Espírito Santo como penhor, louvado seja Deus, para a nossa redenção, da nossa ressurreição no último dia. Então, meu irmão, minha irmã, glorifique a Deus, louve ao Senhor, exalte ao nome de Jesus e pare de reclamar, porque aqueles que reclamam muito perdem a bênção da vida eterna. 1 Coríntios 10:10. Os murmuradores serão destruídos pelo destruidor, que é Satanás. Não murmure, não fique se queixando. Glorifique a Deus, exalte a Deus, louve ao Senhor, aproveite que você tem força nos seus pulmões, enquanto os hospitais estão cheios, lotados, você está sã, minha irmã, louve a Deus, glorifique o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Nós precisamos render graças a Deus, exaltá-lo, o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, eu quero te agradecer por esta palavra. Que o Senhor guarde ela no meu coração, meu Pai. Que eu nunca venha me esquecer dessas palavras. Ó Deus, obrigado por tudo. Obrigado por esta família que me ouve neste momento, Deus. Que o Senhor estenda tuas mãos sobre cada família. Que aonde a minha voz chegar, anunciando a tua palavra, o evangelho da salvação, o Cristo ressuscitado, que o Senhor entre com salvação, com libertação e cura. Eu profetizo, Pai, nesta vida, nesta pessoa, a bênção da salvação. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco e nos dá uma noite de paz em tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar de todo o pecado. Fica com Deus, que com Ele eu estou e vou daqui a pouco dormir sob os cuidados dele. Obrigado a todos, em nome de Jesus.